Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio e nesse vídeo aqui te contar um pouco sobre os relatos estarrecedores do vestiário do Grêmio. Na verdade, tudo que disseram na zona mista, jogadores do Grêmio e também do próprio Corinthians, porque o Cássio se manifestou e não poupou a arbitragem. Já te dou detalhes antes, te dou a dica da galera do Aposta Ganha. Se tu quiser brincar e te divertir, eu tenho uma dica. Mas é pra isso, brincar e se divertir, tratar como entretenimento. Ninguém vai, ficar rico lá, não é esse o intuito. É entretenimento. Quer conhecer a galera do Aposta, que tem vários caras conhecidos no Brasil inteiro? Eu tenho uma bonificação pra te dar. Me chama em alguma rede social, Facebook, Instagram, ou entra no nosso grupo do Telegram. Aqui embaixo no canal do YouTube tem o nosso grupo do Telegram, que tu vai ganhar uma bonificação do JB. Gente, vamos lá. Primeiro que eu quero destacar aqui é o Reinaldo. O Reinaldo disse que não tem explicação, pênalti não marcado. Ele disse assim, cara, não tem o que falar. A única coisa que ele pode relatar para todo mundo é: os jogadores foram no árbitro e o árbitro alegou duas coisas. Primeiro, que o Yuri Alberto estava com o braço abaixado e com ele próximo à bola. E muito próximo à bola, né? Que o braço dele estava próximo a ele, estava abaixado e que era uma distância muito curta da bola e que por isso ele não teria tido tempo de reação. E ele falou, cara, quando a gente chegou no vestiário, né, e os jogadores nem todo mundo pôde ver, alguns estavam na corrida, outros estavam do outro lado, aí chega no vestiário e vem o lance na televisão e diz, cara, mas é completamente diferente do que o árbitro disse, é completamente diferente do que o cara nos relatou. E isso é grave. O árbitro relata uma coisa para os jogadores que supostamente ele viu, mas aqui, quando os jogadores entram no vestiário, diz, não, é outra coisa completamente diferente. E aí o Reinaldo faz até uma situação que é grave. Ele disse, olha, eu já estive muitas vezes aqui no estádio do Corinthians, ele jogava no São Paulo muitos anos, e sempre foi assim. Na dúvida, o juiz sempre vai favorecer eles. É uma pancadinha forte, embora todo mundo saiba que tem um fundo de verdade. Rodrigo Eli foi para a coletiva lembrar o seguinte na zona mista. Ele disse, olha, o meu pênalti, o pênalti que marcaram contra o Grêmio, que eu fiz contra o Flamengo na Copa do Brasil, é muito menos pênalti do que agora, do que esse. E novamente um jogador afirmou, ele disse, olha, o juiz alegou que o braço estava próximo ao Yuri Alberto, e não estava. Aí tu tem o Fábio, que foi bem mais ponderado, mas ele disse, o árbitro disse pra gente que a mão do Yuri Alberto estava colada ao corpo. E todo mundo viu que não estava. E aí o Fábio disse assim, cara, a CBF tem que fazer alguma coisa. O que eu posso dizer aqui é que eu tô frustrado, mas que eu não posso ir avançar, não posso falar mais, porque eu posso sofrer algum tipo de punição se eu, enfim, se eu extrapolar, se eu perder a cabeça aqui. A única coisa que ele disse é, a CBF tem que ver alguma coisa, a CBF tem que fazer, porque o árbitro disse que estava perto, e nós temos aqui ó, o Rodrigo Eli, o Fábio e o Reinaldo contando exatamente a mesma versão do árbitro, que é completamente diferente do que foi visto na TV. A gente viu que o braço estava aberto e longe do corpo e que a bola não foi assim tão perto para ele não ter tempo de reação. Né? O Ferreira não pega e chuta propositalmente na perna dele, mas bateu no Fagner, raspou no Fagner, mas não é esse ponto. E é isso que os jogadores estão falando. Olha, o árbitro nos disse uma coisa em campo e aconteceu outra. Mas estava todo mundo tentando ficar comedido, porque o Kahneman também foi para a zona mista, e aí ele começa a falar sobre o jogo e tal, e lá pelas tantas, óbvio que a segunda pergunta é sobre o pênalti, e ele disse, olha, eu não quero falar sobre a arbitragem, eu tô de cabeça quente, ainda mais porque eu sou zagueiro, já sofri com isso, e outras vezes a bola bateu na minha mão, os caras marcaram pênalti, então ele sabe que ele fica, incomodado, e ele falou, gente, eu não vou falar, a única coisa que eu posso dizer foi um absurdo esse pênalti não ter sido marcado. E saiu. E o Kahneman saiu para não falar nenhuma bobagem. O Renato e o Reinaldo criticaram a arbitragem agora contra o Santos. O Renato chamou o Reinaldo chamou de ladrão, o Renato chamou de ladrão, que era roubo, essas coisas que não lembro agora as expressões dele, mas daí isso o juiz bota na súmula, o STJD julga e aí tu pode pegar Renato e Reinaldo, 4 jogos de suspensão, é até muito, mas que pegue 1, 2, por criticar a arbitragem é duro. Então o Kahneman, tô de cabeça quente, vou pro ônibus e tal. Mas daí tem um detalhe que é super relevante nessa história, que é o Cássio, goleiro, falando sobre esse assunto. Ele não quis falar necessariamente se era pênalti ou não, ele disse, olha, tem o árbitro e tal, a única coisa que eu preciso me defender é, isso não é só contra o Grêmio, só a favor do Corinthians. O Cássio disse, contra o Corinthians aconteceram lances decisivos que eles não nos deram. E é verdade, a gente não lembra dos lances aqui porque a gente não está convivendo. Mas o Cássio justifica o seguinte, na final da Copa do Brasil do ano passado, tem uma bola que na decisão da Copa do Brasil do ano passado, na verdade, do Corinthians, tem uma bola que ela bate na mão, o Corinthians protesta pênalti, o VAR vê, a arbitragem não dá.
Os caras não marcam nada. Dias depois eles reconhecem que é pênalti. O Cássio diz assim, não serve para mais nada, os caras já perderam. E ele disse, o VAR veio para simplificar e tá complicando. Porque tem vários critérios que tu diz assim, pô, tá, bom, esse é o pênalti, tá, então todo pênalti assim vai ser pênalti. Aí tem um lance igual que não é pênalti. E isso, ele disse, olha, não é a favor do Corinthians, ou só contra o Corinthians, ou só contra o Grêmio, é para todo mundo. E ele foi categórico. O VAR veio para simplificar e tá complicando. Ou seja, mesmo o cara que, vamos dizer assim, teoricamente foi... Teoricamente não, né? Foi beneficiado, ele tá reclamando porque ele sabe que é injusto, porque ele sabe que na sequência isso vai acontecer com o Corinthians também, como já aconteceu. Foi a defesa que o Cássio fez, dizendo, olha, era para simplificar e tá complicando porque os caras não sabem marcar sempre a mesma coisa. Ou é sempre pênalti ou nunca é pênalti. Mas às vezes é pênalti, às vezes não é pênalti. E, enfim, sobra crítica para todo lado. Mas para mim o relato é estarrecedor quando 3 jogadores do Grêmio relatam a mesma coisa. O árbitro disse uma situação e a gente foi ver na televisão, era outra completamente diferente. Ou seja, o cara viu algo errado ou diferente da realidade. É tenso, né? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.